Oi, gente! A gente está aqui no quadro A Entrevista é com Você e hoje a entrevistada é Giovana Fontini, uma Ialorixá muito querida e muito conhecida e minha mãe de santo. E a primeira pergunta para ela é: qual é a sua nação, A Giovana? minha nação é Queto, porque dei continuidade no Queto. Eu nasci na Angola, depois de 15 anos eu fui pro Queto. E estou no Queto até hoje. Nossa segunda pergunta para ela: Giovana, como você vê a religião nos dias atuais? No mundo de hoje, né? Hoje virou um comércio, tem muita palhaçada, tem muita marmotagem, muita gente enganando pessoas para tirar dinheiro, entendeu? Também está tendo muito preconceito dentro das casas de axé, muitos absurdos acontecendo. Né? Eu venho de uma época que não existia muita coisa. Hoje em dia, Pombogira tá bebendo em copo Stanner. Não que eu tenha nada contra, cada um faz o que quer, né? Mas é uma coisa que não é real. É entidade virando no meio da rua, virando em bares, coisa que não existia na minha época. Hoje está muito difícil você encontrar uma casa que seja certa e justa. Não que todas as casas sejam corretas, né? Porque todas as casas têm seu defeito, porque o ser humano é errante. Então todo mundo está aqui para aprender. Só que hoje em dia, para procurar uma casa de axé, tenha certeza que ali tem fundamento, que ali tem uma história, que ali vem uma bagagem, para vocês não se perderem no caminho errado e depois culpar ao orixá. Giovana, foi bom você tocar nesse assunto. Nós sabemos que hoje, em muitas casas de axé, independente da nação, tem um certo preconceito contra a mulher trans, homem trans. Você, mulher trans, não pode usar saia perante o orixá para fazer a roça. O que é roça, gente? Quando você está participando do desenvolvimento do terreiro. Você, homem trans, não pode usar calça, porque o orixá não aceita. Eu, entrevistando a Giovana agora, e o meu conceito é: o orixá te conhece a sua essência. Nós sabemos, eu sou uma mulher trans, então eu sou mulher, eu vou usar saia, sim. Só que tem alguns fundamentos que eu não vou poder pôr a mão porque eu não tenho útero, como o meu marido. Meu marido é um homem trans. Ele vai usar calça sim dentro do barracão. Tem alguns fundamentos, ele não pode mexer porque ele não tem um pênis. Mas a hierarquia, eu acho que fala muito mais sobre a ditadura de regras do homem do que do orixá. Giovana Fontini é uma mulher trans de 45 anos, denominada Ialorixá, que muita gente no conceito antigo não vai aceitar ela ser uma Ialorixá porque ela tem que ser uma Babalorixá. Então isso não. O santo já reconhece quem você é. Giovana Fontini, o que você tem a dizer sobre essa questão? Respondendo a sua pergunta sobre é, o povo trans dentro das casas de axés. Bom, tem casas e casas, né? Hoje em dia tem muita gente que está lá no tempo antigo, né? Por hierarquia de algumas casas não aceitam a mulher trans, o homem trans, até mesmo os gays às vezes. Por quê? Eles acham que estão na ditadura, só que eles têm que aprender uma coisa. Eles não estão na África, eles estão no Brasil, que é Candomblé Brasil. Aqui é diferenciado as coisas. Não que seja bagunça, entendeu? Assim, na minha casa, por exemplo, eu tenho filhas trans. Na minha casa, trans põe saia. Por quê? Por respeito à identidade que ela se identifica. Então, existe um respeito. E outra coisa, o orixá não está escolhendo o corpo que ele vai pegar, se é de um homem, se é de uma mulher, se é cis, se é trigênero. Ele não importa com isso. Porque o orixá conhece o coração do ser humano. E outra coisa, quando você vem à terra, que é o Oiê, o orixá já sabe o que o filho dele vai ser. Se ele te escolheu, porque ele não se importa com o que você é. Se você é uma mulher trans, se você é um homem trans, se você é um gay, se você é uma lésbica, vamos colocar logo assim o português correto. Não tem nada a ver. Só que realmente algumas casas têm preconceito sim por isso. Claro que sim, que tem partes que não vai ser posto à mão, que terá uma marquinha. Por exemplo, um homem trans, ele nasceu, por exemplo, como EQUED. Ele vai ser EQUED, mas ele não é obrigado a botar uma baiana. Ele pode colocar uma calça, uma bata e fazer o papel dele de EQUED perfeitamente. Ele tendo o respeito dele para com o orixá é o que importa para o orixá. O orixá não vai querer saber se ele está de baiana, se ele está com um tobolso na cabeça, se está com um adjá na mão. O importante é a missão dele para com o orixá.
E vamos lá, falando de trans. Eu sou uma mulher trans. Me considero uma Yalorixá. Mesmo que outros babalorixás e alorixás e ebomes vão querer criticar, julgar, a opinião de vocês não importa. O que importa é do meu orixá. E outra coisa, o que o meu zelador de santo me explicou. Que na casa dele eu sou Yalorixá porque eu sou uma escultura feminina nos olhos de quem vê. Não enxergam um homem, porque homem não tem seios. Giovanna Fontini, você sabe que eu sou sua filha há mais de 10 anos e eu sou uma filha um pouco rebelde, é assim que eu sou julgada. E na realidade eu sou, por que rebelde? Eu sou uma pessoa que questiona, pergunta. Sei também que você tem alguns filhos parecidos comigo. Você acha que questionamento, querer saber, ver se tem alguma coisa errada, por que não tá indo? Às vezes eu pergunto assim, por que não tá indo? Mas é tão fácil atacar o babalorixá, a Yalorixá, no seu caso, se você é minha mãe. Eu já te ataquei tanto e tomei tanto no nariz. O que você tem a dizer? O questionamento é bom para informação, mas às vezes o erro não tá em você que eu tô acusando, mas tá em mim que não tô entendendo. Você pode me explicar um pouquinho sobre isso? Bom, sobre questionamento, acho que todo filho de santo, Yaô, seja o que for, tem que questionar, porque tem que saber o que está sendo feito na vida dele. Às vezes muitas coisas não acontecem na vida daquela pessoa, às vezes não é a mão do zelador de santo. Às vezes o problema está no filho de santo, que não tenha a paciência de esperar ou entender o tempo do orixá. Mas quando a gente faz um questionamento, o babalorixá não responde porque algum mistério existe. Então a gente tem que perguntar sim e ver. Eu sou a favor das perguntas, questionamentos. Claro que tem coisas que não podem ser faladas, mas tem coisas que tem que ser explicadas para ter uma justificativa, porque tudo que começa tem que ter meio, começo, meio e fim, e tem que ter respostas. É a mesma coisa, eu te dar um ebó, você falar para mim que o seu ebó não lhe serviu para nada, não teve mudança. Ok, mas você deu o ebó dentro da tua cabeça quando eu fiz dele? Será que a sua cabeça está limpa? Porque não adianta eu te dar um ebó no teu corpo físico, mas a sua mente não mudar. Então esse ebó não vai lhe servir para nada. Giovanna, mais uma pergunta para você. Nessa trajetória para se tornar uma Yalorixá, você já pensou em desistir na metade do caminho? Se sim, é porque me explica o motivo. Cansada, humilhação, desânimo, calúnia. Se não, com certeza o seu não vai ser porque o seu orixá te fez existir a tudo, a sua entidade, porque vale muito a pena. Mas entre o sim e o não, é porque realmente é muito difícil, a gente passa por certas situações que dá vontade de a gente desistir, até na vida real. Tô aguardando sua resposta. Bom, sobre ser uma Yalorixá hoje e a trajetória dentro do santo, desenvolvimentos, eu nunca pensei em desistir. Uma que eu nunca imaginei que eu seria uma Yalorixá, porque eu não tenho nem paciência para isso, na verdade. Mas eu fui escolhida pelo meu santo, pelo meu orixá, que eu venho de um orixá, né? Eu sou uma Orimeji. Orimeji significa o quê? A minha cabeça são de duas Iabás, duas mulheres regem a minha vida. Então eu sou de Lebara e Bagã. Então é uma cabeça muito quente e difícil. Me desistir de algo? Não. O ser humano, infelizmente, ele é ingrato. E quem é do orixá não pode esperar gratidão de ninguém. A gente tem que fazer para aquelas pessoas. E o tempo cobra, o tempo mostra. Porque ingratidão é uma coisa que vem de todas as partes da vida. Então eu desisti do meu santo? Não. Uma época eu não desisti. Passei por uma casa, fiquei um bom tempo, que é aqui no Rio. Mas eu fui vendo certas coisas que não deu para mim e eu me afastei da casa, porque eu incomodado que se retira. Então eu me retirei porque eu estava vendo coisas que não me servia e não estava tendo vantagem em nada. Então eu dei um tempo durante 3 anos, mas não deixei meu santo, não deixei de acreditar em nenhum minuto da minha vida. Tanto é que ele é em primeiro lugar em todos os meus caminhos. É o que ele me disser, eu faço. Desistir não, desiste. Quando você desiste da sua religião e do seu santo, então significa que você não nasceu para ela. Eu, aos 45 anos de idade, eu tenho 20 anos de Abian. Eu já visitei várias casas em vários estados do país. Eu não consegui ficar dentro de nenhuma. Principalmente porque eu vi muita humilhação e um jeito, escravidão, de mandar e de humilhar usando o nome hierarquia. Hoje eu estou me desenvolvendo, guiada até lá pela minha orixá de cabeça e pelos meus exus, que é o barracão do Pai Júnior de Oxum.
Só que eu não abro mão de você, Giovanna Fontini, que está cuidando de mim há mais de 10 anos. E apareceu uma pessoa na minha vida que me fez uma misericórdia muito grande, que tem um axé imenso, que é a Bruna Vieira. Bruna, beijo pra você, tô esperando você aqui na entrevista com você. E eu não vou abrir mão. Eu vou estar com você, que é minha mãe, vou estar no barracão do Pai Júnior e vou estar com a Bruna. Muita gente me diria que eu não posso. Não, você não pode ter o Pai Júnior e fazer um trabalho com a Giovanna e com a Bruna. Então, se eu não puder, eu não vou ficar em barracão nenhum. Mas, conhecendo o Pai Júnior, eu posso me desenvolver lá dentro, posso não querer fazer nenhum trabalho, e vou continuar fazendo meu trabalho com a Giovanna e com a Bruna. Eu acho que muita gente assistindo esse vídeo vai falar assim: nossa, Pamela, você é louca, isso não existe, você tem que ficar claramente no regimento do Pai Júnior de Oxum. E eu não acho que seja assim. Eu acho que a unificação de Babalorixá com o Ialorixá significa não tem disputa de poder, não tem eu sou mais que você. Significa assim, se podemos caminhar juntos, excelente. Essa é a verdadeira essência do axé. E o que você acha disso, Giovanna Fontini de Elegbara? Bom, sobre casa de axé, de você não ficar e não ter até hoje encontrado uma, talvez não seja nem por você, é o orixá, porque quem escolhe casa é o orixá e o orixá tem tempo. E nem todos os orixás querem ser feito ou nascer. Tem orixá que quer que você desenvolva a sua mentalidade para você aprender as coisas desse mundo. Porque o mundo ele tem muitos perigos e tem que sempre ter uma proteção espiritual, seja ela qual for, né, de qualquer religião. Sobre o que eu acho de você se cuidar numa casa de axé e estar para comigo e se cuidar, às vezes ganhar uma misericórdia de outra pessoa, que seja uma babalorixá ou um ialorixá, significa, para mim, eu não vejo problema alguma. Por quê? Talvez você esteja naquela casa para aprender, não para ser filha, mas sim para aprender, ou ter uma missão com aquele zelador de santo, com aquela casa de santo, ou com aquele orixá do babalorixá. Então o seu orixá levou você até lá, para essa missão ser cumprida e ter seu tempo de encerramento. Então, para mim, eu, Giovanna, não vejo problema alguma. Mesmo porque eu tenho uma irmã de santo, que tem um filho de santo, que é feito dentro da casa do meu babalorixá. Então não tem problema algum. Aí vai de casa para casa e vai do babalorixá, né, ter compreensão e entender aquele momento da pessoa. Para isso que existe o jogo de búzios, para ser sempre jogado, analisado e ver o que, por que está acontecendo. Mas um jogo justo, certo e correto. Sem intermediários de coisas erradas. Tem que ser um jogo positivo. Para quê? Para a sua vida poder caminhar e ver o que acontece. Por que você não fica em casa nenhuma? Até mesmo porque você é Dinha San e vento não se prende em casa de ninguém. Vento voa. Às vezes a gente só passa porque a gente tem que aprender e ter uma missão ali dentro. Não que a gente tem que nascer dentro dessa casa e plantar raiz. Então, Pamela, eu, Giovanna, não vejo problema nenhum em você estar se cuidando com o Júnior, estando na casa dele, se cuidando comigo e, às vezes, com a Bruna. Para mim, não há problema algum. Mesmo porque a força do orixá está em toda parte. Às vezes, você tem uma missão com aquela pessoa e ela para com você e ela pode fazer aquilo que eu não estou presente às vezes. Ela faz por você. E o Júnior tem a casa dele. Às vezes precisa de um fundamento, mas tem que ser dentro de um barracão. E ele tem um barracão que é aqui perto de você. Então, para mim, não há problema algum. Não sei, não posso responder por eles. Mas por mim, é tudo ok. Bom, gente, essa foi a primeira entrevista no quadro A Entrevista com Você, com a Giovanna Fontini de Elegbara, uma Ialorixá, minha mãe de santo querida. E agora nós encerramos a nossa entrevista com a última palavra, que é a dela. Obrigado a todos que vão assistir esse vídeo, tá? Não se esqueça, orixá, ele não escolhe pessoas, tá? Ele não escolhe se você é rico, pobre, se você é homem, cis, se você é homem, hétero, mulher, cis, ou trans, gay, lésbica. Ele não tá aqui para escolher isso, porque o orixá escolhe caráter e coração.
tá? É isso que o orixá escolhe. E sobre qualquer coisa, qualquer dúvida, e quem quiser me procurar, a Pamela Maxuri vai deixar os meus arroba aí para um jogo, ou umas perguntas, ou tirar dúvida, pode me procurar. Tá? E para quem não me conhece, eu vou repetir meu nome para vocês. Hoje eu sou conhecida assim como Iá Giovana de Lebaregi, tá? A minha casa de axé é em Caçapava, interior de São Paulo. E as portas estão abertas toda segunda-feira para caridade, para aqueles que precisam de caridade. A porta está aberta. Lá nós não escolhemos rico, pobre, branco, preto. A casa está aberta, porque o orixá não escolhe. Ele só abraça a todos. Um bom axé a todos. E assim a gente vai viver na vida. O meu montumbá, meu calofé, meu mucuyu, tá? O meu amém. E axé a nós todos, um bom domingo a todos.